O Alagoas Arte e Cultura colocou o pé na estrada e veio aqui para a União dos Palmares. Veio aqui para a União dos Palmares conferir um evento para lá de bom, para lá de bacana, que são os 121 anos do nosso príncipe dos poetas, do nosso Jorge de Lima. E a gente está aqui com a filha do Jorge, com a dona Tereza, Maria Tereza Alves Jorge de Lima. Dona Maria Tereza, que prazerzão ter a senhora aqui no Alagoas Arte e Cultura, para a gente conversar um pouquinho sobre o Jorge, sobre o pai da senhora. A senhora saiu de Alagoas, de Maceió, era muito pequena ainda. Eu saí com 3 anos. 3 anos de idade. Porque eu nasci em 27 e papai foi para o Rio em 30. E aí eu só voltei depois de muitos anos. Quer dizer que a memória aos 3 anos não se tem muita ainda. Aliás, não se tem nada ainda da memória de Maceió. E daí já foi para o Rio de Janeiro? Fomos para o Rio. Assim, e como era o Jorge? A gente sabe do poeta, né? O poeta magnífico, o poeta extraordinário, o médico que era também. Mas como era o Jorge, o pai da Maria Tereza? Como era o dia a dia dele? Como é que ele se movia em casa? Olha, o meu pai era muito, como é que eu vou dizer? Ele era muito independente na realidade e ao mesmo tempo era ligadíssimo conosco. Então, por exemplo, ele acordava de madrugada. Ele às 6 horas ele já estava saindo para o consultório. Então, e passava lá o dia inteiro. O convívio com meu pai durante o dia era muito pequeno. Então, muitas vezes, ele telefonava ou pedia à minha mãe, traga os meninos aqui ao consultório. Nós íamos lá ver papai, morando junto com o papai. E depois que eu casei, eu levava os meus filhos, ele traga meus netos, eu levava meus netos para lá. Então, foi uma vivência muito, como é que eu vou dizer, não foi de convivência física, era uma ligação de sentimento, de cabeça. E ele chegava, por exemplo, em casa e entregava assim um livro no meu irmão, leia isso. E outro para mim. Eram quantos irmãos? Só um mais velho que eu. Só uma mulher e um homem. Então eu dizia para o meu irmão, leia isso. E você, menina, porque eu era meio rebelde, então eu dizia, agora esse é para você, faz favor de ler. A senhora lembra de algum desses livros, assim? Não chega a lembrar de algum que ele tenha? De criança, literatura infantil, e foi indo assim. Depois eu tomei gosto pela leitura e já ele não precisava fazer isso, entende? Mas... Ele ficava todo faceiro, hein, quando viu a senhora tomar gosto pela literatura, todo ancho, como a gente diz por aqui. Exato. E eu tive essa ligação muito grande com ele, porque meu irmão, eles gostavam muito, mas ele tinha um temperamento diferente. Eu tinha um temperamento mais ligado a ele, e meu irmão mais ligado à minha mãe. Isso é uma coisa normal, né? Mas, para mim, esse afeto e essa ligação afetiva com meu pai foi muito importante, porque ele nunca... Eu não sou uma pessoa fácil de conviver, porque eu sou um pouco como ele, quer dizer, eu tenho a minha vida, porque ele era boníssimo. Ele era uma pessoa que ele tratava o milionário, a rainha da Inglaterra, sei lá, que da mesma forma que ele tratava, entende? Aquela pessoa que não podia pagar. Conta-se que, inclusive, ele não cobrava dessas pessoas. Ele não cobrava, a primeira parte da manhã era gratuito, ele não cobrava de ninguém. Quem chegasse lá, ele atendia como se fosse um outro cliente qualquer que ia pagar. Vinha de São Paulo, milionário, não sei o quê, porque ele era um médico excelente, e ele era consultado por pessoas fora do Rio de Janeiro, vinham aqui. Então, ele é uma pessoa que teve muita liberdade, foi uma pessoa muito livre, tendo uma vida, vamos dizer assim, o cotidiano muito regular e muito... Método, muito metódico. Faz isso, aquilo, né? Professor, mas isso, aquilo, tudo certinho, mas ao mesmo tempo com uma liberdade interior muito grande. E isso ele passou para nós, sabe?
E foi quer dizer, um pai que talvez as pessoas saibam, mas ele era muito ausente de casa. Não era, ele não era ausente. A presença nem sempre precisa ser física, exatamente, né? Nem sempre é física. Não é física. Eu tenho um netinho que está lá distante de mim, passa 15 dias, mas a gente é tão ligado, né? Não que tá ligado? tem essa ligação, né? É uma coisa que você não explica, né? Vai então, além do que se possa imaginar. Né? De você dizer assim, simples palavras para explicar, isso não dá, porque é afeto, é emoção, é carinho, é amor, né? E papai, às vezes está no olhar, né? Você quando olha, o pai quando olha, às vezes num simples gesto está tudo, né? E papai era uma pessoa que ele era muito igual, entendeu? Quer dizer, podia ser aquela pessoa que não tinha um tostão, não tinha o que comer. Ele tratava da mesma maneira que ele tratava um milionário que vinha não sei de onde. Eu ficava assim, meu Deus, que paciência, porque a pessoa às vezes não tem instrução. Então, eu disse, dessa vez ele vai perder a paciência. Nada, ele ficava tranquilo, entendeu? Quer dizer, uma pessoa aberta para o amor. Essa que foi a verdade. A poesia, a senhora lembra dele escrevendo? Claro. Lembra como era assim o métier, né? Ele ficava circunspecto ali, como é que ele escrevia? Natural? Ele escrevia, como eu disse a você, ele escrevia poemas no consultório, entre um cliente e outro, entendeu? Ele dá licença um instantinho, ia lá, quando você vê, ele tinha escrito um poema, entendeu? Pedaço de papel, o primeiro que ele encontrasse, né? Hoje a gente está, no dia 23, minha gente, a gente também está comemorando o lançamento de 100 anos do primeiro, né, dos Alexandrinos, 100 anos do primeiro livro de poesias de Jorge. Então, são datas, né, o Clauf veio aqui, a gente vai conversar com o Clauf também, o Clauf veio aqui e já colocou isso para a gente. Mas me diga uma coisa, e Maceió? Ele falava de Maceió? Ele tinha alguma... Qual a relação dele? Porque a senhora é muito pequena, saiu daqui, ele lembrava, ele falava de pessoas, de lugares. A senhora, depois disso, com ele, chegou a vir aqui? Não, com ele não. Com ele não. Só vim aqui depois dele falecido, quando eles foram inaugurar a Casa Jorge Lima aí, né? Mas ele se remetia a Maceió de alguma forma ao lugar dele? Não, ele falava a minha casa do norte, a minha casa do norte. Né? Comida, assim, tinha alguma comida que ele... Não, comida era uma coisa engraçada, porque ele tinha pessoas aqui, em Maceió, que mandavam, assim, sururu, sabe, essas coisas para nós, até hoje. Ontem mesmo, a moça perguntou a uma senhora... Carapeba, né, esses peixes. Chegava lá e perguntou, o que você queria comer? Eu disse, eu queria comer sururu, porque lá não existe no Rio, né? Eu pergunto isso porque é interessante como esses intelectuais que saíram daqui, a Nise, o Graciliano, eles sempre se remetiam à comida daqui, né? Sempre pessoas que iam daqui levavam, tinham as encomendas. É muito simbólico, porque a comida física também representa o alimento espiritual, mental, intelectual dele, quer dizer, ele nunca se desligou daqui. Ele sempre foi um poeta nordestino, ele sempre foi... A poesia dele sempre teve tudo a ver, né? Ele pode ser universal num sentido, porque, repara bem, o papai, ele sempre era as duas coisas ao mesmo tempo. Todo o poema dele, ele fala isto e ao mesmo tempo ele fala aqui. É a mesma coisa para ele, não existe... Presta atenção, eu estava conversando com aquele rapaz que estava do meu lado, como é o nome dele? Cláudio Willer. Eu acho que que deu aquela palestra maravilhosa. A gente vai conversar com ele também. Pois é. Então, eu estava dizendo, repara como ele está sempre, ele é bipolar. Tem as duas coisas, o rico, o pobre, a seca, a inundação, a chuva, tudo. Repara na poesia de papai como ele tem sempre as duas visões. A senhora me falou, o Jorge também, além de poeta, ele foi artista plástico, né? Pintor, e tem a fase famosa que são a fase das colagens.
né, das composições e colagens. A senhora me dizia uma vez, conta essa história, né, que para o nosso telespectador aqui, que é interessante. Porque ele deixava a tarefa, né? Deixava a tarefa. Como é que era isso, dona Maria? Olha, era o seguinte, porque eu era encarregada da biblioteca da casa, porque ele tinha uma no consultório e tinha uma em casa. E a da casa, eu era responsável. Então, ele deixava, às vezes, bagunçada a mesa, aquela coisa toda, e eu é que ia arrumar, porque também eu já sabia que era uma arrumação meio desarrumada, não era uma coisa assim. Então, ele deixava tarefas para isso, né? Olha, deixei a revista tal, está tudo marcado. Então, ele marcava assim, algumas coisas. Depois ele escrevia embaixo. Mas não precisa seguir o que eu escrevi. Se você quiser, corte outras coisas. Quer dizer, dando asas à sua imaginação também. Exatamente, ele né? nunca reprimiu. Meu irmão quis estudar nos Estados Unidos e falou, não tem coragem de falar isso com meu pai. Eu digo, mas como que eu não tenho coragem? Então, eu tive que falar. O papai, na mesma hora, quando eu disse assim, ele disse, acho besteira, mas se ele quer ir, vai. Acho besteira, mas ele querendo, né? Já que ele quer. Então, ele era uma pessoa assim, entendeu? Eu não achava difícil conviver com ele. Muita gente achava, porque ele era, vamos dizer assim, meio que distante nesse sentido, porque eu acho que ele vivia muito a cabeça dele, sentimento, ele não tinha uma vida objetiva, entendeu? Vou ganhar dinheiro, ou vou fazer isso. Não, ele queria viver um sonho que ele tornava realidade. Através da poesia, inclusive. Da poesia. Né? O mundo dele da poesia. O mundo dele era a poesia, era escrever, né? Ele estava atendendo o cliente, mas ele estava dentro de um processo poético, por isso ele parava e ia lá e escrevia. Até quando ele teve que descansar, né? Que aí foi lá e fez vários sonetos descansando. Vários sonetos, né? Em poucos dias ele ficou lá e tinha que descansar. E não só fez, ilustrou também. Fez tudo. E aí o que aparecia, que mexia com a criatividade dele, ele não queria nem saber, ele ia em frente, né? Então, eu vou fazer fotomontagem, vou fazer... Ele botou uma pequena gráfica no consultório, lá numa das salas. Então, ele desenhava anjos e fez cartão de Natal. Quer dizer, o que ele tinha vontade de fazer, ele fazia. Que sabe? bom, que bom. Mas a gente está vivendo esses 121 anos, a senhora está aqui em União dos Palmares. Para encerrar essa nossa entrevista, como é que a senhora está se sentindo, vindo aqui? Olha, eu estou muito emocionada, porque... Eu vi a senhora falando com crianças ali. Exatamente, porque geralmente Jorge de Lima é aquela coisa dos intelectuais, né? E eu cheguei aqui e vi esse bando de gente que está começando a viver, a ter consciência da vida, interessada em poesia, interessada numa pessoa que, quer dizer, teve contato com eles, de poemas, da parte, vamos dizer assim, onírica, que não é o que a mocidade hoje quer, é uma coisa muito mais, né? Então, isso me deu uma felicidade muito grande, sabe? Dá um alento, dá fé no futuro, lógico, né? Eu digo, gente... É impressionante como uma pessoa como ele, né, pode atingir essa juventude que está sendo criada e crescendo assim num mundo tão duro, tão difícil, né? É isso. Então, essa é a mensagem do nosso Jorge, a mensagem que nos traz a poesia. Exato. E o prazer enorme da gente tê-la aqui, Dona Maria Tereza. Volte sempre. Um beijão. Para mim está sendo uma maravilha esses dias aqui, de ver que ele realmente está no coração das pessoas. Que bom. Não é só uma poesia, não, sabe? É isso aí. É o ser humano que está junto de todo mundo, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta com mais música no nosso Alagoas Arte e Cultura.